Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, Christos vascrisce, Christos anesti. Christ is risen, Cristo é ressuscitado, Christe agdiga. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos com a graça de Deus ao domingo da mulher samaritana, Santa Fotina. E nesse domingo de hoje nos é apresentado, em continuação, a festa de meio Pentecostes, que tratamos nessa quarta-feira, a metade da festa, o tema sobre a sede de Deus. Como cantamos na festa do Pentecostes, descedenta a minha alma, suplicando a Deus que sacie nossa sede por Ele, nossa sede de graça de Deus. E eis aqui uma mulher que obteve em si uma grande sede de Deus. E muitas vezes, nesses temas sobre a graça de Deus e o quanto a alma caída do paraíso tem sede de Deus, nós focamos muitas vezes nos sermões, nos temas ao longo dos anos, justamente no saciar, na fonte abundante de graça, na questão de que como podemos ser saciados por essa graça de Deus. Mas muitas vezes negligenciamos um aspecto fundamental que, antes de tudo, significa: temos ou não a sede por Deus? O tema de ter sede muitas vezes passa despercebido, porque muito facilmente somos entusiasmados e seduzidos tanto por a questão da fonte desta graça que é capaz de saciar o homem, a única fonte de graça que pode de fato saciar um homem caído, o homem, a mulher caída, os filhos de Adão, que nós acabamos por negligenciar uma pergunta fundamental que vem antes até mesmo do significado e do peso que terá para nós a sede por Deus, a fonte de graça capaz de nos saciar. Deixamos por despercebido o tema fundamental antes de tudo isso, que é ter ou não ter sede de Deus. Porque não adianta nós focarmos sobre a fonte desta graça, como obtê-la, como participar dessa graça, como sermos partícipes e até nos apropriarmos desta graça. Não tem sentido nada disso se antes passar por despercebido a grande questão: ter ou não ter sede de Deus. E eis aqui uma mulher samaritana, que tinha tudo completamente desfavorável para lograr estar tendo acesso a essa graça, e no entanto foi a ela dada a oportunidade de conhecer a fonte desta água que sacia a sede de um homem, de uma mulher, neste mundo caído, por Deus, pelo sentido da vida, pelo aquilo que procuramos dia e noite, acordados ou dormindo, felizes ou tristes, com saúde ou com doença. O homem não consegue deitar sua cabeça no travesseiro, não consegue controlar a sua ansiedade pela sede, pelo sentido da vida, de algo a mais ao qual ele sabe que é chamado e não sabe onde encontrar, não sabe nem assimilar ou sintetizar o que seria isso. Corre atrás do dinheiro, do prazer, de companhias, de família, de marido, de mulher, de filhos, talvez até mesmo do vazio, do deserto, do silêncio. Não importa se cheio ou vazio, se com pessoas ao redor ou na solidão, se com posses ou na não possessividade. O homem não consegue nem mesmo tirar um cochilo sossegado enquanto não adquire a certeza de onde está o saciar daquilo que é a fonte da vida, o sentido da vida. E a verdade é que muitos não sabem nem sequer sintetizar isso que nós estamos aqui falando, que isso, na verdade, muitos são sedentos e nem sabem assimilar a si mesmos que possuem essa tal sede. E os que assimilam tal tema, não têm ideia nem mesmo de onde poderiam começar a buscar ou procurar isso. Todos esses temas, se não são primeiramente bem assentados na nossa compreensão, nós até perderemos tempo
focando diretamente no intuito de desmembrar diante de nós o sentido da origem, da fonte dessa graça. Se não há sede, não há significado algum em começar a dissertar sobre a fonte de água. Para aquele que está no deserto, sedento, qualquer tipo de gotícula de água, até o orvalho da manhã, é ouro. É a coisa mais importante para aquele que está com sede, qualquer mínima noção de umidade. Quem dirá um copo de água? Quem dirá um dedo de água? Quem dirá uma gota de água? Mas para aquele que não tem sede, tudo isso é insignificante. Não haverá sentido se oferecermos um copo de água, uma bacia de água, ou mesmo toda a fonte de água doce do mundo, não terá sentido para aquele que não tem sede. Então, antes de tudo, nós temos que sempre entender e pontuar muito bem esse tema a respeito de ter ou não ter sede pelo sentido da vida, que será aqui explicado como símbolo da água, mas com a finalidade de entender que tudo isso é uma maneira simbólica de falar sobre a graça de Deus. A única coisa capaz de saciar um homem de sua sede por vida, por sentido, por algo que lhe preencha de fato. E da maneira mais improvável possível, nós vimos que aqui uma mulher da Samaria pôde ter acesso a tudo isso. Os samaritanos, como nós já sabemos bem, não faziam parte da casa de Davi, da casa de Israel. Eram pessoas banidas daquilo que é a casa de Davi, a casa de Israel. Possuíam suas próprias doutrinas, seu próprio templo para orar, seu próprio Monte Gerazim. Possuíam seu próprio templo, seu próprio monte, sua própria doutrina, e por isso aparentemente não tinham nada a ver com aquilo que seria o revelado da graça de Deus, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, no próprio Evangelho, nos deixa claro que os samaritanos não tinham ideia muito bem do que estavam fazendo. Estavam errôneos, equivocados no que diz respeito à sua doutrina, ao lugar onde orar, e tampouco tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Estavam alienados, estrangeiros a esse conhecimento. No entanto, eis aí aquilo que pode parecer o mais improvável, mas que teve total sentido, justamente pela sede de Deus. Quando alguém tem sede de Deus, significa que cedo ou tarde, ele terá uma visitação de Deus. Aquele que não desiste de meditar, de castigar-se, no sentido não de mutilação, de mortificação, mas de estar sempre pondo-se esse fardo e essa obrigação como prioridade em sua vida, de encontrar o sentido da vida, encontrar o que é de fato a sede por algo a mais que não seja a si mesmo ou suas comodidades, cedo ou tarde terá uma visitação de Deus. E isso foi o que ocorreu com, primeiramente, essa mulher. Os judeus não tinham costume de falar diretamente com mulheres, principalmente sobre assuntos elevados de doutrina. Depois, uma mulher da Samaria, uma estrangeira e banida da casa de Israel. E outra coisa que dificultaria mais numa ocasião favorável, a revelação de Deus para esta mulher que tinha uma baixa moral. Não só no conceito judaico de moral, de pecado, de santidade, mas até mesmo entre os samaritanos. Santa Fotina era considerada, até mesmo pela lei dos samaritanos, como uma mulher de baixa moral, porque agora estava já no seu 6º marido. Isso, portanto, era uma coisa, até hoje, é óbvio que dentro do conceito de santidade, de conduta ideal para o que é um homem ou uma mulher, imaginar que uma pessoa está no seu 6º casamento é dizer a mesma coisa que essa pessoa está pela 6ª vez cometendo adultério, pela 5ª vez cometendo adultério, num consórcio de concubinato, inadmissível para a lei, tanto dos judeus quanto dos samaritanos. No entanto, foi esta mulher que a graça de Deus, sua revelação e a sede se encontraram com saciar da graça de Deus.
Santa Fotina representa para nós, simbolicamente, não apenas os samaritanos, os pagãos, uma vez que os samaritanos tinham práticas mescladas com a prática judaica e também com algumas práticas pagãs, e fizeram uma miscelânea de costumes pagãos e costumes judaicos e criaram sua própria religião. Santa Fotina não representa apenas isso, os pagãos, os alienados, mas representa, antes de tudo, a nossa primeira mãe Eva. Por quê? Porque assim como nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, antes de encarnar, foi ao encontro de Adão e Eva à sexta hora no paraíso, à sexta hora, quando colocam a mão no fruto proibido, no fruto da desobediência, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, não encarnado até então, foi à sexta hora no paraíso procurando Adão e Eva, dizendo: onde estás? E tiveram aquele diálogo paradisíaco, onde infelizmente o resultado foi a justificação, a autojustificação farisaica de Adão, jogando a culpa de seu pecado em sua mulher jogando a culpa na serpente, no diabo, e o resultado foi que se espatifaram no mundo caído, no mundo alienado ao paraíso. E eis aí o destino de toda a humanidade, uma vez que hereditariamente nós herdamos essa queda, essa corruptibilidade, essa doença e, por que não dizer, um abismo, uma lacuna intransponível agora separa Deus do homem, de tal maneira que todo homem cresce, desenvolve-se vazio do sentido da vida, da graça de Deus. E requer agora muito esforço, muita violência para consigo mesmo, para que possa novamente acessar e preencher-se com essa graça de Deus que unicamente é a única coisa, exclusivamente capaz de encher o coração de um homem ou de uma mulher, filhos de Adão, filhos de Eva. E à sexta hora, nosso Senhor vai até esse poço e em toda a sua providência divina, quem diria, para essa mulher adúltera, providenciou um outro tipo de encontro. Providenciou um encontro agora com a mulher adúltera. O próprio Verbo de Deus, o amante da humanidade, providenciou um encontro com uma adúltera. Assim é o nosso Deus. E por que a essa mulher adúltera, essa mulher alienada da doutrina de Israel? Porque nós vemos, às vezes, as pessoas por um olhar exterior, mas Deus olha cada um não só pelo exterior, mas pelo interior. E nós veremos que Santa Fotina, o mundo espiritual desta mulher, o mundo interior dela, será revelado como um mundo especial, como uma pessoa especial. Um terreno fértil, por assim dizer. Às vezes nós julgamos os seres humanos apenas pela primeira vista. Vemos as coisas exteriores e julgamos as pessoas por essa casca de fora, que são nossas atitudes, nossas aparências. Mas a nossa substância interior, quem olha, é o próprio Deus. E Ele conhece para além das aparências. E Ele sabia que essa mulher era uma mulher especial. Para além de seu pecado, para além de sua heresia, para além de seu adultério, para além de seu sexto matrimônio. Eis aí que essa mulher foi vista por Deus como alguém especial. E a primeira característica dessa mulher, nós veremos, era a sede de Deus. Por quê? Quando nós vamos dar continuidade à análise desse encontro da mulher samaritana com nosso Deus, o amante da humanidade, vemos que a primeira coisa que nosso Senhor arma para ela é uma armadilha na qual ela poderia cair facilmente, que é perguntar a ela: veja, estou com sede. Ao meio-dia estou com sede, pode me dar um pouco desta água? E a mulher, escandalizada, primeiramente por um judeu, está falando com um samaritano. Depois um homem judeu está falando com a mulher, dirigindo-se a palavra a ela. Fica transtornada e esse diálogo então chama muita atenção a ela, de como a primeira barreira foi quebrada, sendo dificuldade por esse judeu, por esse nazireu, que sem constrangimento aborda essa mulher. E então o mundo dela espiritual é revelado primeiramente por esse homem que se revelou a ela agora como um profeta. Porque no primeiro ponto do diálogo já diz a ela: chama teu marido. E ela, como todos nós que temos nossos pecados mais secretos, nós fazemos questão de até nós mesmos esquecermos dentro da nossa mente, da nossa memória, qualquer menção aos nossos pecados mais secretos.
aquele que guarda 7 chaves o pecado que cometeu e se torna constrangido a esse pecado, nem ele mesmo, nem essa própria pessoa gosta de lembrar ou sequer passar pela sua memória qualquer mínima menção a esse pecado. Nós trancafiamos as 7 chaves no esconderijo mais secreto do nosso coração esse pecado. E nem nós temos vontade de passar por aí bisbilhotando. Fazemos questão até de esquecer qualquer menção a esse pecado nós mesmos. Quem dirá que isso seja conhecido por outro alguém? No entanto, Deus que conhece o segredo e o coração de cada homem, revelou facilmente essa mulher, como quem diz, não tenho marido, como quem diz, eu não quero nem falar sobre essa questão da qual me constrange só de pensar. E geralmente isso ocorre conosco, queridos amados cristãos ortodoxos. Quando nós estamos no meio do pecado, não temos espaço para arrependimento. Estamos ali entorpecidos, capturados, desequilibrados, distraídos, como por uma droga, a droga do pecado. Mas depois chega uma fase onde geralmente o coração doído tenta se afastar o máximo dessa culpa e tenta até mesmo entrar num grau de arrependimento forçado, que ainda não é o arrependimento final, mas chegamos àquela fase de que tanto cansado ficamos do pecado que queremos nos afastar dele. Aquele prazer que no começo nos dava entretenimento e aparente felicidade, passa agora a nos causar um cansaço, uma fadiga, uma tristeza tão grande, que ainda que não temos como resolver as coisas num passe de mágica como gostaríamos, na nossa vontade, nós vamos tentando ao menos amortecer a consciência e nem mesmo mencionar nem para nós nem para alguém aquele pecado. Tentamos nos acostumar a isso. E nesse momento em geral, quando o pecado perde a graça e estamos tentando, digamos assim, com dor, nos acostumarmos a isso, já não no sentido de prazer, de alegria, de satisfação, mas uma dor de coração nos bate, e tentamos talvez resolver isso à nossa maneira, que ainda não é a ideal, geralmente nesse momento que Deus começa a nos visitar. Ele aguarda o amadurecer da nossa alma, a tristeza envolvida para com o pecado. E uma vez que nós não temos a capacidade individual, voluntária, em nós mesmos de resolver o problema do pecado, Deus então aparece em nosso socorro. E foi nesse momento que Nosso Senhor apareceu a essa mulher e trouxe à tona e à luz todo o seu mundo espiritual, revelando como por um único segundo, sem constrangimento: de fato tens razão, não tens marido, porque tivestes já 5. E de fato tens razão, nenhum deles é teu marido, porque isso na verdade são adultérios. Nenhum de nós temos autorização de sair fomentando relações sexuais fora daquele que é o matrimônio estabelecido pela igreja. Isso é um adultério, isso é um pecado, é uma corruptibilidade, uma quebra da lei. E naquele momento a mulher, o que aconteceu com ela? O seu mundo espiritual começou a ser revelado. Muitas das pessoas, quando têm o seu mundo espiritual revelado, se tornam armadas com escudos, de tal maneira que se tornam ásperas, franzem a testa, se tornam orgulhosas, extremamente em modo defensivo para com qualquer tipo de constrangimento ou mínima menção que se faça para com os seus pecados mais secretos. Qualquer tipo de indireta que um ancião, um profeta, um pai espiritual, um confessor, quando a alma não está preparada e é constrangida para que veja, é necessário que reflitas, que mudes, que comeces a ver a vida por um outro prisma. Em geral, a pessoa orgulhosa e despreparada espiritualmente, ela se torna ranzinza, áspera, passa até mesmo a mudar de assunto, e se insistimos minimamente nisso, se torna extremamente altiva, ousada, audaciosa, no modo defensivo, fruto do orgulho, fruto daquilo que é o constrangimento, que possivelmente toda mudança de mente e de vida vai requerer daquele que ainda não está preparado para o arrependimento. Mas não foi isso que nós vimos dentro do cenário espiritual interior de Santa Fotina. Ao contrário, assim que o seu pecado mais secreto foi revelado,
Esta mulher samaritana, com muita humildade, imediatamente elevou o diálogo ao nível teológico. Ela não se aborreceu, não fingiu que não ouviu e se retirou rapidamente do diálogo, não começou a dizer que ele estava errado, que isso na verdade era uma mentira, era uma calúnia, quem era ele, que não conhecia ela, para estar mencionando tais coisas. Ao contrário, de maneira humilde, de maneira completamente compassiva, com um coração contrito e quebrantado, essa mulher, tendo-se dado-se conta que não estava diante de um homem comum, mas de um profeta, de um clarividente, que revelou o seu pecado mais secreto e escondido, eleva o diálogo ao nível teológico e diz: Senhor, aproveitando-se então a ocasião, alguns dizem que devemos adorar em Jerusalém, outros dizem que devemos adorar no Monte Gerazim, dentro do Monte Somoron. Gostaria de perguntar, uma vez que vejo que és profeta, onde é o verdadeiro local de adoração a Deus? Veja como o mundo espiritual de Santa Fotina aqui foi revelado e vemos que eis aí uma mulher especial. Ademais do seu pecado, ademais da sua conduta de adúltera, existia algo aí dentro dela que Deus sabia que era uma sede por Deus, sede pela verdade. E então nesse momento nosso Senhor, em resumo e adiantando aqui o diálogo, chega a ela e revela a ela toda a verdade do conhecimento de Deus, de que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E agora, mais um degrau teológico é ascendido por nosso Senhor, levando Santa Fotina a uma reflexão profunda e definitiva sobre o verdadeiro conhecimento da verdade, sobre a verdadeira revelação do Deus verdadeiro, a uma nova Eva, uma filha de Eva, representada aqui por Santa Fotina, ao meio-dia, diante do poço de Jacó, como também estava ao meio-dia Eva e Adão, diante do paraíso das virtudes, dialogando com o verbo não encarnado ainda, mas agora Santa Fotina, a nova Eva, tendo agora um diálogo profundo com o verbo de Deus já encarnado, que tomou forma de homem e veio para nossa salvação, o amante da humanidade. E naquele momento nosso Senhor explica que, veja, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, não no Monte Somoron, não no Monte Gerazim, não em um templo ali ou um templo acolá. Mas, agora o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeiramente, adorar a Deus em espírito significa adorá-lo não mais segundo o modelo da lei, no sentido de que Deus precisa ser adorado como se fosse um lugar circunscrito, de maneira circunscrita, como o profeta Jonas, quando foi orientado a pregar aos ninivitas, estava muito contrariado de pregar a eles, porque pensava nisso, que não havia sentido em sua missão profética fora de Jerusalém. Porque em sua cabeça a adoração correta era dada no Monte Sião, em Jerusalém. Para que ele ia perder tempo com ninivitas que estavam para além dos limites de Jerusalém? Ao mesmo tempo, nosso Deus revela a Santa Fotina que chegará um tempo, e eis que agora é agora, que Deus não procura pessoas que o adorem nem em Jerusalém, nem em Somoron, no Monte Gerazim, mas em todo coração dolorido, contrito, todo coração quebrantado, compassivo, em arrependimento. Coração contrito e quebrantado, a Deus tu não desprezas. São nestes corações, contritos, quebrantados, doloridos, que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, e ali é adorado em culto verdadeiro, não preso a um modelo circunscrito, onde o culto funcionaria apenas restritamente e estritamente a um lugar circunscrito, a um templo específico, a um monte determinado. Negativo. Adorar a Deus em espírito significa que todo homem caído, todo filho de Adão e Eva, corruptível que é, mortal, basta que tenha um coração contrito e quebrantado, dolorido e em arrependimento, ali
o Deus verdadeiro pode manifestar-se e ali se permitirá ser adorado. Quando nós nos referimos que Deus também será adorado agora em verdade, significa que não será mais sobre os modelos, sobre os protótipos, sobre a sombra da lei, nem dos judeus, nem dos samaritanos. Mas agora a adoração a Deus não está submetida aos modelos da lei, ou seja, aos símbolos, que antes de Israel ter o Messias encarnado, toda a adoração, a prática litúrgica, a prática dos cultos judaicos, uma vez que não havia ainda a encarnação do Verbo, estes não passavam de protótipos, de modelos, uma sombra do que seria a verdadeira adoração, quando Deus viesse a encarnar-se, dentro do verdadeiro culto, agora verdadeiro, do sacrifício incruento da divina liturgia, dos mistérios que viriam ser instaurados na igreja após o Pentecostes, onde agora nada disso é apenas um modelo, um protótipo, como se fosse um treinamento à sombra da lei. Exercícios espirituais mecânicos, uma adoração mecânica, ritualística, como era o culto judaico. Agora, cada culto da divina liturgia no novo Israel, no Israel que tem Deus encarnado, que estabeleceu a Eucaristia, os mistérios do batismo, do crisma, nada na igreja agora é apenas um modelo. Cada prostração, cada acender de vela, cada beijo em cada ícone, estamos verdadeiramente tendo a presença do Deus verdadeiro, não por manifestações milagrosas, como na nuvem, como no maná caído do céu, como nos milagres que ocorriam no templo, no menorá, nos sacrifícios, os milagres do culto que eram apenas sombras, apenas apetitivos da presença de Deus e milagres que ocorriam e depois se desvaneciam. Não. Agora, o novo Israel possui a presença constante, ininterrupta do Deus encarnado através de sua graça do Espírito Santo, acessível de maneira abundante, oportuna e ilimitada, primeiramente através do batismo e depois todos os mistérios da igreja. Cada oração, cada memória de Deus, cada menção, cada invocação, cada litania, cada Senhor tem piedade, uma explosão, não num trovão, não numa brisa suave, não numa nuvem cinzenta, não no sacrifício, no aspergir de sangue da Arca da Aliança, não, de maneira verdadeira, abundante, poderosa, constante e limitada. A energia incriada, a graça do Espírito Santo, a presença de Deus é constante. Em cada sinal da cruz, em cada Senhor Jesus Cristo tem piedade de mim, todo o reino dos céus está presente ilimitadamente, constantemente, tangivelmente dentro da igreja ortodoxa. E isso já não é mais um modelo. Agora o sacrifício incruento não é mais um modelo que um dia serviria como símbolo do que seria um futuro perdão dos pecados a Israel e à humanidade. Não, agora de fato, cada divina liturgia, o próprio Deus verdadeiro encarnado se oferece em sacrifício incruento. Misteriosamente, em cada liturgia, de fato remindo nossos pecados e do mundo inteiro, e dos vivos e dos mortos. Cada batismo não é um símbolo de um batismo de arrependimento como era o de João Batista. Agora, de fato, há uma renovação total da criatura batizada em uma nova pessoa, nascida da água e do Espírito. O cordeiro que é sacrificado pelo sacerdote não é apenas um símbolo do que deveria ser um dia a remissão dos pecados da humanidade. De fato, a participação na Eucaristia para nós é real, não por um cordeiro imolado, mas pelo próprio Verbo de Deus encarnado, que em cada divina liturgia está proclamando através de sua morte e ressurreição, através da quebra do pão, a sua morte e ressurreição está sendo proclamada ao mundo inteiro, não através de palavras, mas até silenciosamente, através dos fluxos de feixes da graça de Deus incriada, da luz incriada. Como já dizia São Serafim de Sarov, só de passar o dedo no banco de uma igreja, esse ato de limpar o dedo
de limpar com o dedo um pouco de poeira de um banco de uma igreja, já não será esquecido e já não é um ato isolado. Até isso, limpar um pouco de poeira com o dedo num banco de uma igreja, já ali se está tocando e se embanhando em graça de Deus. Isso significa que agora a adoração é em verdade, e não mais em ritos e modelos ritualísticos, mas tudo é a graça de Deus tangível e imediata, não só no templo, mas em casa, na igreja doméstica, onde a capela passa a ser o quintal da nossa igreja doméstica. O casamento, a vida monacal, nada disso são coisas que são protótipos em símbolos. São, de fato, mistérios onde o próprio Cristo se une a nós aqui e agora de maneira real. E através da participação em Cristo, também temos acesso direto à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Através de Cristo, por meio da atuação do Espírito, temos acesso direto e total à Trindade. Esse acesso não é dado através de união substancial, mas é através de união energética, ou seja, com a graça de Deus que, sem intermediário, fomenta, atualiza e fabrica e executa neste tempo, nesse espaço real, para os seres caídos, a união total com a graça de Deus. A união total através da graça de Deus com o próprio Deus. Não através de modelos, mas de maneira tangível, real, aqui e agora, e não numa vida que há de vir, não no outro século, neste século, nesta vida aqui e agora. Isso significa, meus amados cristãos ortodoxos, adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, não apenas em lugares circunscritos, mas em cada coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza, dentro das profundezas do seio do nosso coração, ou seja, em espírito com o nosso nous, que significa o seio do nosso coração, na memória de Deus, na memória da morte, na concentração das palavras da oração, a cada ser humano que com humildade começa a sua oração, que com humildade, coração contrito, quebrantado e arrependimento se dirige ao Deus verdadeiro. Isso significa adorar em espírito, não em locais, mas em humildade, em coração contrito, em arrependimento e em verdade, que significa não através de modelos e exercícios espirituais dos judeus ou dos samaritanos, que seja, mas dentro do culto verdadeiro da Santa Igreja Ortodoxa, não através dos mistérios, através da graça dos sacerdotes, os mistérios são executados. E os mistérios sendo executados, cada indivíduo pode ser partícipe da plena graça de Deus. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esse símbolo da água que começamos a ver naquilo que foi a cura do paralítico no domingo passado, depois na festa do meu Pentecostes, na oração descedenta minha alma nas fontes da piedade. Essas fontes da piedade são o próprio Cristo, Deus verdadeiro, que através de seu corpo místico, a Igreja Ortodoxa, instaurou para nós agora um culto em espírito e em verdade. E que coisa mais curiosa! Muitas vezes, se nós analisamos profundamente os motivos por que alguém tem sede de Deus, esses motivos são profundamente relacionados exatamente pela presença real do pecado na vida de alguém. Às vezes, uma pessoa teve tanta noção real do seu pecado que quem diria, que coisa profunda, o próprio pecado, a dor do pecado impeliu essa pessoa a ter sede de Deus e buscá-lo acima de qualquer coisa com toda a prioridade. E assim foi Santa Fotina. Quando vemos o seu mundo espiritual revelado, era uma mulher especial. Apesar do seu pecado, do seu adultério, da sua baixa moral, as suas entranhas, a sua substância interior era muito especial. Porque ela tinha noção do seu pecado, escondia ele as 7 chaves para ela e de todos, e dela mesma, mas ela tinha noção desse pecado e estava arrependida, procurava cura para o seu pecado, procurava fonte de arrependimento, ainda que não soubesse onde encontrar. Essa era a sua prioridade. Como temos certeza disso através da narração desse diálogo que ela teve com o Messias. Assim também, muitas vezes ocorre na vida de cada um de nós. Quando o peso do pecado, que é algo que nos afasta de Deus,
paira em nossas mentes, quem diria que o milagre do arrependimento passa a ser um paradoxo, uma dicotomia. O que antes nos afastava de Deus, passa a ser agora motivo de sede real e profunda de união com Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos santos, o Deus dos vivos. E esse pecado, e essa dor por esse pecado, o arrependimento, o coração dolorido, passa a ser a fabricação de sede por Deus. Isso não quer dizer que toda pessoa precisa primeiro se espatifar no lamaçal do pecado para ter sede de Deus. Não, não. Tivemos casos de pessoas como São João Teólogo, como São Jerônimo de Egina, como São Serafim, tantos outros que eram pessoas que, como Elias, eram pessoas que tinham sede de Deus, mesmo sem terem passado pelo oceano, o mar profundo que nos afoga e nos tira o fôlego da vida, afogando-nos do pecado. Existiam pessoas que, preservadas da ignomínia, foram também dignas de, dentro de si, se violentarem para constantemente terem sede de Deus. Mas comparando-se, não há comparação entre eles e nós, os pobres mortais pecadores. Para nós pecadores, que infelizmente fomos vítimas do pecado, não por culpa de alguém, nem dos demônios, mas por culpa nossa mesma, nós somos os únicos culpados de nossos pecados, somos nós mesmos. Por culpa nossa, afundamos-nos nos nossos pecados. Somando ao pecado de Adão, ou seja, a corruptibilidade hereditária, os nossos próprios pecados. Mas quando nós caímos na real, quando de fato nosso coração dói, fica machucado, dolorido, quebrantado, quem diria que esse mesmo pecado, agora sendo ocasião de dor para nós e nossa consciência, nos apoiando nessa dor, passamos a ter muita sede de Deus. E se alguém, escutando esse sermão, olha para tudo isso que nós estamos refletindo e conclui que não tem sede de Deus, então temos que nos castigar. Em que sentido? Não de mortificação, de mutilação, como eu já disse, mas no sentido de começar a colocar isso como prioridade em nossa vida. Se mesmo tendo consciência do pecado ainda não há sede de Deus, pois então paremos tudo o que estamos fazendo e coloquemos prioridade nisso. Eu vou agora me dedicar dia e noite a pedir a Deus que ao menos me dê sede dele, que eu passe a não priorizar os meus luxos, os meus gostos, a minha moda, as minhas prioridades, a minha profissão, a minha correria, a minha faculdade, o meu esporte, a minha suposta vocação, o meu hobby. Não. Se tendo tudo isso que é lícito, eu não tenho sede de Deus, então significa que há muito tempo o demônio planejou que esses afazeres e essas agendas estão substituindo no meu interior a prioridade para ter sede de Deus. Então, nesse ponto, a família, os filhos, a faculdade, o emprego, a profissão, o esporte, o hobby, a vaidade, tudo que aparentemente não é pecaminoso, mas é lícito, na verdade foi plantado em nossa vida pelo demônio para nos distrair de ter sede de Deus. E isso ocorre muito, principalmente hoje em dia na vida industrializada. Muitas pessoas não conseguem fazer essa reflexão, que o que é lícito no mundo moderno, a faculdade, a universidade, a vocação, o acesso às academias, o esporte, querer ser forte, bonito, belo, fitness, que essas coisas, ainda que não são pecado, quando não estão ajustadas, ou seja, elas estão mal em si mesmas, não, mas elas têm um lugar a ocupar em nossa vida, que significa o segundo, o terceiro, o quarto ou o último lugar. O primeiro lugar em nossa vida tem que ser ocupado pela chamada graça de Deus. Graça de Deus. E a graça de Deus só é ocupada em nossa vida se antes da graça de Deus temos a sede por Deus. Não podemos colocar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado brasileiro. Primeiro os bois, carreiros, depois a carroça. Primeiro a sede de Deus, depois vem a graça de Deus, que é o reino dos céus, a vida e o estilo de vida imerso na igreja ortodoxa, com as prioridades que esse estilo de vida terá que ter, e depois as coisas lícitas, como família, emprego, metas, ambição, que tudo isso pode ser transfigurado pela graça de Deus, desde que esteja em segundo plano. Se o primeiro plano está sendo obscurecido
ou obstruído pelo primeiro, ele tem que ser remodelado, repriorizado, reagendado, remodelado e rápido. Porque a vida passa muito rápido e seria uma tragédia chegarmos ao fim de nossa vida sem nunca ter adquirido a sede de Deus. A sede que a mulher samaritana teve em sua vida como prioridade e por conseguinte, foi dada a ela a graça que sacia essa sede. Uma grande pergunta que se fará nos dias de hoje é que a vida moderna é muito incompatível com a vida dos antigos, a vida do deserto e tudo isso que estás falando, ó Padre. E na verdade não é que é incompatível, é que a palavra chamada integração precisa ser aqui bem colocada. Quando nós lemos, por exemplo, a vida do deserto, a vida que nos adequa àquilo que é a vida de sede de Deus, ela não é incompatível com nenhuma vida, nem com a vida da antiguidade, nem com a vida moderna. Ela só precisa ser integrada. O grande exemplo dos nossos tempos de alguém que tinha sede de Deus e integrou a vida moderna a esta vida da sede de Deus é, por exemplo, o ancião José Wesicasta, que no século XX, tendo grande sede de Deus, procurou em todos os rincões do mundo, até mesmo no Monte Athos, e já não encontrava mais a saciedade de Deus, nem mesmo no Monte Athos, que já estava em declínio espiritual naquela época, quem dirá hoje, onde já não há nada mais a encontrar no Monte Athos, a não ser as relíquias e os templos físicos. Mas Deus não é adorado em lugares físicos, nem em Monte Athos, nem em Monte Sião, nem em Monte Somoron. Ao contrário, temos que nos fazer atonitas em nossos corações. Porque confissão de fé no Monte Athos já não encontramos mais. Vida espiritual profunda já não se encontrava nem na época do ancião José, imagine hoje. Temos essa ficção artificial baseada no falso Santo Paísios, que são métodos mecânicos e artificiais de autoajuda que nada tem a ver com a vida do deserto. E o ancião José percebeu muito isso na sua juventude, quando peregrinava no Monte Athos. E então foi que ele decidiu integrar a vida de Santo Isaac o Sírio e toda a quietude e exequia e solidão para os moldes que eram possíveis na vida moderna. E ele o fez. E o fez tão bem e de maneira tão profunda que se tornou um dos maiores exicastas do século XX, junto com o seu Jerônimo de Egina, que fez o mesmo, nos dizia: tornemo-nos ladrões para Deus. Significa ladrões para Deus, que é possível roubar momentos do dia para estarmos sozinhos, dedicarmos a nossa regra de oração do cordão, de um pouco de manhã, um pouco na hora do lanche, um pouco na hora do almoço. Sempre procurar levar um ícone no bolso, no carro e pararmos. Ninguém, nem o chefe, vai nos impedir de pararmos 2, 3 minutos para orar. É a nossa vontade que nos proíbe disso. Nem o chefe, porque o meu chefe é rígido, meu trabalho é corrido. Não existe isso. Quando nós queremos, nós paramos para falar com a pessoa amada. Aquele que está apaixonado, não existe chefe que o impeça de dedicar um momento no dia. A gente quebra o protocolo e pelo menos pergunta: bom dia, meu amor, minha amada, como estás? Ninguém pode nos impedir disso, a não ser nossa própria vontade. Quando nós estamos com vontade de saber sobre a saúde de nossa mãe, não há chefe, não há indústria, não há engenheiro, não há restaurante, não há lanchonete que nos impeça de parar um segundo e perguntar: oi mãe, como a senhora está? Está bem de saúde? Melhorou? O único impedimento entre nós e essa integração é a nossa própria vontade, que não existe. A nossa própria sede, que não existe. Agora, claro que nós não somos chamados a sermos extremistas nas nossas decisões, como foi o ancião José. Talvez o nosso chamado não seja igual ao dele, mas cada um de nós, na nossa realidade, seja qual for, faculdade, universidade, matrimônio, louça para lavar, cama a arrumar, faxinas a dar, trabalho numa fábrica como operário, seja como maquinista, um motorista, um empresário, um empreendedor, um empregado, um empregador, não há desculpa. Cada um de nós sempre tem uma maneira de saber como integrar, fazer essa integração entre o estilo de vida moderno e a sede pela graça de Deus. Mas sem sede, nada disso que estou falando será possível. Sempre daremos desculpas, justificação.
E até os nossos pecados não nos doerão, porque nós sempre encontraremos maneiras dialéticas de justificar esse pecado. Não porque eu sou jovem, não porque eu não estou preparado ainda, não porque a minha esposa é assim, não tem como mudar, então eu estarei sempre submetido, escravo a esse estilo de vida, ou os meus filhos não me permitem, ou a minha idade, a minha saúde. Sempre haverá justificação. E justificativa de pecado é o mesmo pecado de Adão e Eva. É o contrário daquilo que foi o que Santa Fotina teve como motivação. Não justificação, mas assim que o seu pecado lhe foi revelado, ela foi humilde. Humilde em não justificar nada. Ao contrário, aproveitar a revelação do pecado para uma conversa teológica. Ser mulher, não conforme o pecado, nem criança espiritual, mas adulta espiritual, madura. O único empecilho entre tudo isso é nós e a nossa vontade. E se nós não temos essa vontade de sede de Deus, oremos a Deus e nos coloquemos em violência, em castigo, no sentido de nos violentarmos dia e noite para pedir a Deus, por favor, ajude-me a ajustar a minha vida para que a prioridade seja sede de Deus e não que a fé ortodoxa para mim passe a ser agora um costume ritualístico de ir aos domingos, na liturgia, só para dizer que estava de corpo aí presente, que vá para a vigília só para dizer que estou aí por uma obrigação. Não! Todos podemos, em vez de ir ao shopping, fazer coisas pequenas, talvez não como o ancião José, abandonar o mundo de vez, mas em vez de ir ao shopping, visitar os mortos em um cemitério. Em vez de estarmos nos dedicando tanto a idas à academia, a estúdios de crossfit, ir ao hospital, observar apenas quem entra e quem sai e orar pelos enfermos. Ninguém nos impede disso, 5 minutos ao dia, 15 minutos ao dia, dar volta para casa do trabalho, parar em um hospital e ficar ali na emergência, calado, não precisa pregar para ninguém sobre a palavra de Deus, apenas orando no cordão de oração, pelos que estão entrando, pelos que estão morrendo, pelos que estão tendo livramentos. Em vez de fazer compras no shopping, e na verdade, dar uma volta no cemitério, orar por aqueles que estão ali mortos para que possam ser retirados do Hades, ou se estão no paraíso, que possam ascender mais e mais em graça, que Deus perdoe os pecados daqueles que estão ali. Todos podemos fazer um pequeno jejum, talvez não como o ancião José, comer apenas uma vez por semana, mas oferecer um jejum em prol de termos sede por Deus. Se nós não temos sede de Deus, então dizer, vou oferecer um jejum para que esse jejum de água e de pão, ou seja, de comida e de água, possa ser oferecido a Deus e em retorno Ele dê a graça de ter sede por Ele. E ninguém morre se oferecer o jejum total de comida e de água, da meia-noite até meio-dia. Ninguém morrerá. Ao contrário, isso fará muito bem à saúde e nos abrirá sede de Deus. Essa consciência nossa que é uma pedra pesada, dura de quebrar, que é o coração petrificado, que não tem sede, que se acha já pleno em suas modas, em suas loucuras pessoais, em seus paradigmas. Esse coração que é duro pode ser quebrado pelo jejum e pela oração. Basta que oferecemos, ao menos 2 vezes por semana, nas quartas e sextas, de meia-noite da terça-feira até meio-dia da quarta-feira, não comer nem beber nada. Desde a meia-noite até o meio-dia. Pelo menos quartas e sextas. Ninguém morrerá por isso. Ninguém terá saúde afetada por isso. Se possível, que façamos isso todos os dias. Todos os dias, não comer nada da meia-noite até o meio-dia e fazer a primeira refeição a partir do meio-dia é uma grande coisa e ao mesmo tempo uma pequena coisa, porque na modernidade atual todos praticam essas coisas pela moda, pelo emagrecimento, pela beleza física. Por que não podemos fazer em sentido espiritual? Então, como já dizia o ancião Jerônimo, ter sede de Deus é sinônimo de ser ladrão para Deus. Todos podemos parar um momentinho de ir num parque ecológico, num jardim, num quintal, num verde, e ficar em silêncio 5 minutos, pensando em Deus, lendo um artigo, escutando um sermão, depois outra hora do dia, lendo um grupo do Telegram que seja direcionado à vida dos santos, à vida dos santos padres, da vida do deserto, ou aos santos casados, ou ler um texto espiritual. Depois, outro momento no lanche, parar para ler um pequeno parágrafo do Evangelho. Talvez nós não temos tempo de ler o Evangelho inteiro durante o dia, mas um pequeno parágrafo, claro que sim. Um capítulo, claro que sim. E pela noite,
ser rígido em separar um momento de dormir para a nossa regra de oração, fazendo do nosso cantinho dos ícones um santuário doméstico. E vemos que essas pequenas coisas que são completamente executáveis por qualquer pessoa, dar uma esmola ao mendigo, jejuar de meia-noite a meio-dia, visitar o cemitério, visitar o hospital, todos podemos fazer essas coisas. E nessas pequenas coisas é que somos transformados. É nessas pequenas coisas que a sede de Deus que nós não tínhamos vai começar a ser fabricada em nós. E sagaz. A sede de Deus começa pequena, mas ela vai aumentando e se torna sagaz e feroz. Como o rio que flui e volta para o oceano com violência, assim também é a sede por Deus. Ela começa pequena, na mina d'água, depois essa mina vai ganhando velocidade pela gravidade, pela força da água, ela aumenta de mina para um arroio, do arroio para um córrego, do córrego para um rio, do rio poderoso para um rio que flui com velocidade feroz e sagaz rumo ao oceano. E é isso que desejamos a cada um dos cristãos ortodoxos nesse dia da mulher samaritana. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, faça-nos dignos disso, pelas orações do seu puríssimo Amanhã Theotokos e sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém. Cristo ressuscitou, Christos vascrissia, Christos aneste, Christ is risen, Cristo ressuscitado, Christe agdiga, Tiesmart ad agdiga.